bancada do professor Rodrigo Silva. Eu vou defender o versículo em Êxodos. Veshameru bnei Israel et Shabbat. Lasot et Shabbat ledorotam beritolam. O povo de Israel vai cumprir o Shabat. Vai ser um pacto eterno entre eu, Beini, o Ven Bnei Israel, entre eu e o povo de Israel. Ot hi leolam, é um sinal eterno. Então, para nós, sendo congruentes com o texto, o Shabat é para o povo de Israel. É para o povo de Israel. É uma guarda exclusiva de vocês. Exato, mas nós acreditamos que o Shabat, ele é mundialmente conhecido, isso desde a época da criação do mundo, e que possa haver um respeito das outras nações para com o Shabat. A gente acredita isso. Que as nações podem respeitar no sentido de reconhecer hoje é o dia do Shabat, hoje é o dia que Deus descansou e que o povo de Israel está descansando, mas não no sentido de guardar e cumprir as leis do Shabat. Olha, o senhor ainda tem 1 minuto para o senhor falar o que o senhor quiser. Não, eu achei que foi... Foi legal? Curto e objetivo. Eita, meu Deus do céu, querido... Olha, mas pelo menos dessa vez, pastor, eu tô no 72%. No outro tema, se Jesus era o Messias, começou com 94%. Quando eu falei, eu perdi 1%. Eu lembro disso. Eu falei 3 horas, perdi 1%. Olha, o senhor hoje tá no lucro, hein, Mirra? Eu acho que é porque hoje o senhor começou cantando. Olha, querido doutor Rodrigo Silva, e aí, doutor? E esse Shabat, esse sábado, é para nós também cristãos? Agora eu estou num paradoxo aqui, porque quando eu encontrei que havia um segundo Rodrigo, eu falei, estou em maioria. Mas depois que a gente sentou, eu vi que eu estou em minoria. Por quê? Por um lado, dependendo da linha rabínica interpretativa que você tem, porque o Mirra sabe que dentro das linhas rabínicas há uma corrente majoritária que diz exatamente o que ele falou. O Shabat é para o povo de Israel. Mas há outros rabinos que entendem que não, que o Shabat é para a humanidade. Nós temos essas duas linhas. Até se você pegar o Maimônides e o Rash, você vê que o Maimônides chegou a dizer que o não-judeu que guarda o Shabat, ele merece a pena de morte. Aí depois já tem o Rav vai dar uma outra interpretação, meio amenizando. Há um meio termo que acha assim, não, o que não é judeu, ele pode guardar o Shabat, mas não como judeu. Então tem essas linhas. Se eu guardo o Shabat, dependendo da linha que se segue, citei aqui o Maimônides, eu estou cristianizando o judaísmo, o que é um erro. Por outro lado, pensando agora no outro lado da bancada, se eu guardo o Shabat, eu estou judaizando o cristianismo. Então, é uma situação muito delicada, que de um lado, eu estou judaizando, no outro eu estou cristianizando. Eu interpreto que o Shabat é uma bênção para a humanidade. Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E é interessante que ao Jesus falar isso, tem uma passagem no Talmud, que depois eu posso ler aqui, que fala que o Shabat foi feito para o judeu, e não o judeu para o Shabat. Jesus parece estar falando a mesma coisa, só que ele troca a palavra judeu pela palavra homem. Então a interpretação de Jesus parece que o Shabat foi feito para a humanidade, e não a humanidade para o Shabat. E o Shabat é uma bênção, mas jamais pode ser um objeto de arrogância espiritual, de achar que eu sou sabatista, eu estou mais santo do que vocês. Olha só, e aí? Querido pastor Rodrigo, e o nosso lado cristão, como é que fica? Aguardamos os sábados? Estamos presos a isso? Muito bem, bom, como já foi dito pelos nobres amigos, quando a gente fala de guarda do sábado para os cristãos, nós temos uma diferença muito grande em relação aos judeus, porque como o próprio Mirra disse, o Shabat, ele é exclusivo para o judeu. E nós, como cristãos, não precisamos cumprir esse mandamento, porque Cristo trouxe uma nova perspectiva no Novo Testamento acerca dele. Inclusive, quando nós falamos de Shabat, também é importante ressaltar que o cumprimento, pelo menos do princípio, seria muito importante para a humanidade, seria muito louvável, e inclusive não teríamos tanto burnout, né, se as pessoas seguissem pelo menos o princípio do descanso. Tem gente que não quer descansar, e nós vivemos numa sociedade tão ativista que as pessoas, elas se orgulham em dizer que não tiram férias.
Uma vez eu encontrei um amigo e ele disse, olha, faz 20 anos que eu não tiro férias. Como se isso fosse bonito. Eu disse para ele, rapaz, você está fazendo algo muito prejudicial a você, a sua família, a sua profissão, a sua mente e a sua espiritualidade. Porque o princípio é importante, tanto do âmbito espiritual quanto do âmbito social. Mas existem textos, e eu quero me focar muito nisso, textos bíblicos neotestamentários que deixam muito claro e evidente que não há necessidade mais de cumprirmos o sábado. E eu vou citar já de início Colossenses 2, versículo 16 e 17, que é o texto áureo, pujante acerca disso. Rapaz, que diz, se alguém tivesse aqui, diria que o senhor soltou a criptonita. O áureo pujante ainda ficou mais. Não é, Rodrigo? É a criptonita, né? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, no plural, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, acho que esse versículo, ele já deixa muito claro, porque todas as vezes que a Bíblia cita no Novo Testamento o sábado, são cerca de 60, todas elas têm a ver com o sábado semanal, e nunca com um sábado anual ou outro tipo de sábado. Ok. Querido pastor Marcelo Hebraísta, e aí, Marcelo, como é que é essa questão para nós cristãos? Muito obrigado, pastor Calixto. Nós defendemos, nós cristãos, que o nosso descanso está numa pessoa, aquele que é o descanso da graça. Tá. Conforme Mateus capítulo 11, dos versos 28 a seguir. Agora tem também, pastor Calixto, uma questão exegética. Quando nós falamos do Shabat, nós logo pensamos em descanso. E aí nós teremos, abre aspas, um problema, porque conforme o livro de Ishaiahu, capítulo 40, verso 28, diz que o Eterno, ele não se cansa e nem se fadiga. Então nós temos que começar desse pressuposto exegético, primeiro, que Shabat literalmente não é descanso, é cessar. A ideia do original não é descansar, é cessar, segundo o rabino Aryeh Kaplan, que é um gênio, né? Foi um gênio do judaísmo, Mirra deve conhecer muito bem. O rabino Ventura, que aqui acaba de chegar, Baruch Haba Beshem Adonai. Todarabá. Ok. Baruch Hanimtza. Amém. Então, rabino Aryeh Kaplan, nesta obra magna, né? Ele explica que até o próprio Deus trabalhou. Note bem, o Eterno trabalhou no 7º dia, pastor Calixto. Gênesis, Bereshit 2, verso 2, o Passuque 2 diz, havendo Deus terminado no dia 7º, né? O hebraico diz, Vaihal Elohim Bayom Hashevi Melarto Asher Asava Ishvot Bayom Hashevi Mikol. Então, o próprio Deus, Mirra, trabalhou, não é? É lógico que vocês vão partir para a Torá Shebal Peh, e Deus trabalhou no sentido de criar o descanso, de criar o Shabat. Então nós entendemos, Calixto, cristãos, eu, aqui, o meu amigo Rodrigo Ursino, e hoje o professor Rodrigo Silva vai vir para o nosso lado também. Olha, já começou, pastor Rodrigo. Eu tô me sentindo... O judeu não quer que eu guarde o sábado. Eu tô entre os dois aqui, mundo. Ele tá falando que você não precisa. Exatamente. Então, é sobre essa perspectiva que nós, né, entenderemos. E o Mirra acho que pontuou muito bem, o Shabat é um mandamento eterno para os judeus. E penso que até para eles, que aqui data máxima vem é difícil, porque olha o que diz o tratado aqui de Shabat, o 118b, diz que se Israel guardar os 2 Shabatot, eles serão imediatamente redimidos, não é? A Geolá virá. Olha só, com grande alegria aqui também, recebendo ele com muita alegria, o rabino Gilberto Ventura, aleluia, que é fundador e presidente do movimento da Sinagoga Sem Fronteira, dedicado a ensinar mais sobre a cultura e a prática judaica. Ele é especialista na Bíblia hebraica e nos profetas, além do Talmud e da literatura rabínica. E olha, tá chegando aí, tá quentinho, tá no forno, o lançamento do novo livro do rabino, A Reencarnação na Bíblia. Querido rabino Ventura, que bom te receber aqui, seja bem-vindo. Muitíssimo prazer, um prazer enorme estar aqui com vocês, primeira vez com os senhores, já
várias vezes com o meu irmão querido Rodrigo Silva, e o irmão estendo a todos, e com o meu irmão querido Rav Micha, também muito querido, e que tem feito também uma participação muito boa, um trabalho muito interessante nas mídias sociais a respeito do judaísmo. É para eu falar já? Já 2 minutos e uma pergunta para o senhor, o seguinte: e o Shabat? É algo exclusivo do povo judeu? Ou isso se estende a todas as nações, aos demais povos? Não tem nada exclusivo dos judeus. Ok. Não existe isso. Isso é um engano muito grande, é uma falta de compreensão a respeito da profundidade da Torá. O que significa isso? Significa que o povo de Israel é chamado de Mamlechet Kohanim. Significa uma nação de sacerdotes. O sacerdote, ele é uma pessoa que é uma função que ele trabalha em prol dos demais. Portanto, o povo de Israel, o objetivo do povo de Israel é ser Or La'amim, Or Lagoim, luz para as nações. E o que significa essa luz? Não significa você subir em cima de um palco e esperar que os outros te observem e batam palmas para você. Claro que não. Significa que o povo de Israel tem uma missão extremamente importante, uma responsabilidade muito grande de vivenciar os ensinamentos, e não é só os ensinamentos, as vivências da Torá, com seus bônus e ônus, e a partir da concretização de todos esses princípios, transmitir a essência do que é a santidade, do que é a vida espiritual na Terra, de modo que todas as nações aprendam, tenham a oportunidade de aprender e repliquem. O rei Salomão, por exemplo, no dia da inauguração do Beit HaMikdash, do templo, do primeiro templo em Jerusalém, ele pede ao Eterno, ele diz que o Eterno atenda em especial as orações do estrangeiro, do Nohri, que vier até o templo para orar, de modo que esse estrangeiro aprenda a servir o Eterno como nós. Ou seja, o objetivo dele, como está em Isaías 56, que foi aquela passagem citada pelo pastor, é justamente que a casa de Deus, que o templo, o Beit HaMikdash, se torne casa de oração para todas as nações. Agora, tem algo muito importante. A centralidade do povo de Israel em relação ao Shabat e a todos esses ensinamentos é essencial. E se a gente tira essa centralidade e dilui e relativiza o Shabat como algo dado para todos, sem ter o povo de Israel dentro dessa questão como a referência, aí sim é um grande problema, porque aí já não é mais o Shabat da Torá. Obrigado, Rabino. Depois o senhor. Ok. Mirra, e aí, Mirra? E Deus descansou mesmo, mas o Eterno cansou. Caramba, 6 dias de trabalho foi pesado, hein? Para explicar o que o pastor falou do trabalho de Deus, é até bonita a interpretação que ele trabalhou para o descanso, mas Rashi explica que, diferente dos humanos que não conseguem entrar no Shabat na hora certa, que nós não temos o poder de entender a exatidão do tempo, Deus consegue entrar na hora certa, que nem ele falou, no meio da noite eu vou sair e vou bater nos primogênitos. Então a Torá, ela fala que Deus descansou no Shabat, porque Deus entrou na hora certíssima do Shabat. E por isso que Deus descansou no Shabat, mas não é que Deus trabalhou. É muito complicado a gente atribuir para Deus feições humanas. Feições humanas. Mesmo que na Torá está escrito Yador HaZaká, sua mão forte, tudo tal. Isso tudo é para saber etaozen. É para a gente poder entender, mas Deus não tem feições humanas. Agora, o que eu queria agregar o que o pastor Rodrigo falou é que ele trouxe Maimônides, né? Que Maimônides diz que um goi que faz o Shabat, ele seria Hayav Mitah. Na verdade, não é Maimônides que diz isso, porque Maimônides não tem autoridade para falar isso. O que tem autoridade para falar isso são os sábios do Talmud. Maimônides é legislador. E isso está no Tratado de Sanedrin, e Maimônides Posek legisla conforme o Tratado de Sanedrin, que um goi que quiser fazer outros preceitos, ele até pode. Mas o Shabat ele não pode, porque esse é um pacto eterno entre homem e Criador.
o que eu queria sim perguntar para os pastores, para a bancada de lá, é que se eles acreditam que o Deus deles não mudou nada da Torá, nem um iud como está escrito, por que eles não cumprem o Shabat? E por que de repente a igreja criou um domingo no lugar do Shabat? Olha, eu vou começar então, porque aí depois a gente vai fazer esse vai-bola de lá pra cá. Querido pastor Rodrigo, mas não é o Rodrigo Silva, é o outro Rodrigo, pastor Rodrigo, para responder a pergunta do Rabino. E aí, se Deus não mudou, por que nós não observamos o quarto mandamento, como ele está falando do Shabat? E por que nós somos acusados de ter mudado o dia do descanso de Deus? O domingo, é verdade isso? Olha, Rodrigo Silva deve vir pesado nisso. Não, sou magrinho. Muito bem. Bom, essa questão ela é muito importante. Primeiro, deixar bem claro aqui que Deus é imutável. Porém, a forma de Deus lidar com a humanidade, ela vai mudando de acordo com os tempos. Por exemplo, nós que acreditamos nas eras dispensacionais, sim, nós acreditamos que Deus ele tem um trato com o seu povo escolhido em cada época, em cada período. Portanto, a revelação ela é progressiva. E no Novo Testamento, nós vamos observar com muita clareza, como eu já disse aqui, já citei Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, e também em outros textos, eu poderia citar aqui Atos capítulo 15, versículo 19, que é o primeiro concílio da igreja, ou seja, a primeira convenção ali de pastores, né, para usar uma expressão assembleiana nossa, que está escrito assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, versículo 20, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado do sangue. Então, esse foi o concílio realizado com os primeiros pastores ali da igreja, os primeiros líderes, e foi definido que aos gentios não se colocaria outra imposição que não estas, ou seja, trazendo da lei. E o domingo, ele não é o dia de guarda, como alguns pensam, do cristão, mas é um dia especial para nós. Por quê? Foi o dia em que Jesus ressuscitou. Foi o dia em que o Espírito Santo foi derramado na igreja. Foi o dia em que Jesus apareceu várias vezes. 7 vezes. Depois de ressurreto, exatamente. E a ceia, as celebrações em Atos, a gente vê isso sempre acontecer. O povo se reunia no domingo, o próprio Paulo se reunia no domingo, as coletas, as ofertas eram feitas nos domingos. Então, domingo se tornou um dia especial para o cristão por conta de todos esses fatos que são extraordinários para nós. Então, não é que houve uma mudança de dia, mas que o sábado é considerado um mandamento para o judeu, e nós, não sendo judeus, não temos a obrigatoriedade de cumprir esse mandamento, porque ele era apenas uma sombra da realidade que é Cristo. Então, como o próprio Marcelo, com muita excelência, como lhe é peculiar sempre, né, deixou bem claro aqui, dizendo que nós descansamos numa pessoa que é Jesus. Então, não há essa necessidade para nós. Mas com isso também não há uma proibição se você quiser observar um sábado. Não, de jeito algum. Só não pode estar ligado à soterologia. Isso, exatamente. Não pode ser pedra de toque para a salvação. Pastor Rodrigo Silva, Atos 15, o concílio da igreja. Será o que a igreja fez lá, Rodrigo? Eu sei que não é essa linha que você vai defender. Mas não é aquilo que o senhor mesmo disse, um cuidado de não judaizar o cristianismo? Não era esse o cuidado que eles estavam tendo lá? Eu acho, começando de trás para frente, eu acho que um ponto em comum que nós temos aqui é que não pode colocar soteriologia no Shabat e não pode colocar soteriologia em nenhum dos outros mandamentos. Ok. Eu costumo até brincar, já que eu estou no meio de assembleianos, para entender aqui, eu guardo o sábado pelo mesmo motivo que você não adora imagem e escultura. Simplesmente isso. Eu guardo o sábado pelo mesmo motivo que você não leva o nome de Hashem em vão. Ok. Quando eu vejo, e eu vou responder sua pergunta, não estou tangenciando não, a minha dificuldade também com a compreensão do outro lado. Rodrigo. Não. É até brincadeira. É que quando você olha assim, na verdade, quando fala assim, a lei, na verdade é só o Shabat. Porque dos 10 mandamentos do Decálogo, 9 são defendidos pelo cristianismo atual, menos o Shabat. Então,
com muito respeito, eu acho que para ser mais coerente com o que está sendo dito, o correto seria afirmar: o sábado foi abolido e não a lei. Porque da lei 9 mandamentos estão em vigor. Mas como não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que o sábado foi abolido, fala da lei, sombra, esquia. A gente pode trabalhar um pouquinho o sentido da palavra esquia. Sombra não é uma coisa assim que passou, é uma coisa que anuncia. Agora, mas como a sua pergunta foi sobre Atos, eu vou me deter nela, eu não vou falar em Colossenses agora. Não, mas à vontade, doutor. Porque eu tenho 2 minutos, eu não quero Não, aqui, doutor, né? mas agora o tempo é livre, a gente vai controlando aqui à vontade. Mas para dar espaço para todo mundo falar também. Começando então com o Concílio de Jerusalém. Quando fala ali que nada vai exigir dos gentios, senão os itens que foram muito bem mencionados aí, devemos levar em consideração que o Concílio de Jerusalém surgiu por causa de um tema básico, não foi o Shabat. O Berit Milá, né? Berit Milá, questão da circuncisão. Da circuncisão. Ok. Então é lógico que nós temos um resumo do que foi decidido ali, alusivo ao problema levantado, que era a circuncisão e talvez algumas outras práticas judaicas maiores, como as festas, etc. Tanto é que se a gente prender somente aquele versículo para falar, tá vendo, nós não precisamos guardar sábado, porque lá no Concílio de Jerusalém não exigiu que eles guardassem o sábado, somente isso aqui. Eu faria 2 perguntas. A primeira delas, ali não fala do dízimo. Então hoje nós podemos cobrar o dízimo ou não? Porque ali também não fala que o dízimo é um preceito que está na Tanar. E ali não fala que exigir dos gentios o dízimo. Então, como o dízimo não está mencionado ali, então nós estamos errados também de falar do dízimo. Ali não fala, por exemplo, também de outras práticas como a feitiçaria. Ali não fala nada sobre a feitiçaria. E muitos dos pagãos praticavam feitiçaria à torta e à direita. Então, restringir a obrigatoriedade dos gentios apenas com base naquilo que está ali, para mim, é encurtar o entendimento maior. Eu já dei o exemplo do dízimo aqui, eu poderia dar outros. E a segunda pergunta que eu faria é a seguinte: se é para seguir aqueles preceitos, então nós temos um preceito de cacheruta ali. Carne sufocada. Carne sufocada, sangue. E pelo que eu saiba, nenhuma igreja hoje também exige dos membros que evitem comer carne sufocada e tudo. Então, se é para pegar aquilo literalmente como sendo o todo que deve exigir dos gentios e nada mais, então eu estou errado de exigir o dízimo, porque o dízimo não está mencionado ali, e eu tenho que começar a pedir às igrejas que não comam carne sufocada, e que se abstenham do sangue, que também está lá. Essa é a minha visão. Não é uma explicação que Paulo dá lá em Coríntios, dizendo que se eu ficar preocupado com o tipo de sacrifício que fizeram, eu não tenho nem como sobreviver. Então, através da oração, tudo é santificado? Então, como é que o senhor entende isso? Vou responder com uma pergunta, como todo judeu. Diz que o judeu sempre responde uma pergunta com outra pergunta. Uma vez perguntaram ao rabino, por que vocês judeus respondem uma pergunta com outra pergunta? Ele respondeu, algum mal nisso? Então, vou responder com uma outra pergunta. Paulo estaria contradizendo o Concílio de Jerusalém? Não estaria contradizendo, ele só estaria dando uma norma de como os cristãos poderiam conciliar aquilo. Seria isso? Eu entendo assim, ou Paulo estaria contradizendo o Concílio de Jerusalém, ou eu tenho que talvez ter uma interpretação para aquela decisão de Atos ali que não seja tão restritiva como nós pensamos. Ok, querido pastor Marcelo, e aí, Marcelo, como é que fica? É verdade que... Só um detalhe, pastor Marcelo, desculpa, eu só não mencionei Colossenses, é só por uma questão de deferência, para dar tempo. Depois, se o tema voltar de Colossenses, a gente volta a falar dele, viu, pastor? Perfeito. É só porque se eu falar demais aqui, aí não precisava dos outros virem, né? Só por essa razão, viu, pastor Antônio? Tranquilo. Diz que a metade do conhecimento é a pergunta, né? E a outra é a resposta. Então, nós defendemos aqui, e o pastor Rodrigo Orsino, representando aqui o pentecostalismo clássico e as Assembleias de Deus, o seguinte: que o sacerdócio de Yeshua não é o sacerdócio levítico. É um sacerdócio de uma ordem superior, é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Na questão do dízimo, que o pastor Rodrigo pontuou, note bem, antes do estabelecimento da lei, Avraham Avinu já pagou o dízimo a Melquisedeque. Então antecede, não é, a lei sinaítica que foi dada no Sinai. E para mim, qual é o problema, pastor Calixto? Que no Novo Testamento, depois eu quero deixar essa pergunta ao Mirra também, nós saber dele, do Rabino Ventura, quando é que começou o Berit Hadashah? Porque Deus prometeu, no profeta Irmiyahu 31, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei um Berit Hadashah, é a palavra aqui, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha o 32.
não conforme a aliança que fiz com seus pais. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra de Mitzraim, porquanto eles anularam a minha aliança, está falando da aliança do Sinaí, ok? Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, por causa da superioridade da nova aliança, um cristão não se atenha a um dia, não é? Ele se atenha ao descanso da graça, que é Jesus. Até porque, se nós formos aprofundarmos aqui, nós temos 39 proibições do Shabat. Nós temos 39, segundo o Talmud, e foi uma discussão tão tremenda, pastor Calixto, que, segundo o Talmud de Jerusalém, no Tratado Shabat 7, conta-me que Rabi Yohanan e Ben Resh Lakish estudaram o tema do Shabat durante 3 anos. Imagine, professor Rodrigo Ursino, meu amigo aqui, e os demais debatedores. Nós estamos num debate de alto nível aqui, porque eu aprendi, Dr. Rodrigo Silva, Mira Gamerman, Rabino Ventura, que pessoas medíocres debatem pessoas e pessoas nobres debatem ideias. Então veja que há uma profundidade tão grande no Shabat que os rabinos aqui discutiram os detalhes do Shabat durante 3 anos. Então, quando nós advogamos aqui que nós não descansamos no dia, nós estamos falando da superioridade da nova aliança. E quando Yeshua, vou concluir, gritou do alto do Gólgota, Tetelestai, está consumado, está pago, tudo aquilo, todas as sombras, todos os antítipos se cumprem na pessoa de Jesus, e ele é o descanso da graça. Eu posso fazer só uma pergunta? Eu sei que só para esclarecer mesmo, não? A minha dificuldade, pastor, é justamente com essa. Quando você fala, quando ele falou Tetelestai, ele cumpriu tudo, mais era sombra. Mas, não sei, eu estou fazendo uma pergunta muito sincera e humilde aqui, não para ganhar o debate. Você não acha que é incoerente essa fala com a ideia de colocar o Shabat e a lei? Porque, veja bem, todos os preceitos antigos, eu vou colocar a diferença entre lei moral e cerimonial aqui apenas em nível didático. Sim, ok. Apenas em questão didática. Ok. Tá bom? Sacrifício de cordeiro já está resolvido para mim, as festas, tudo bem, peça, tudo. Mas, com relação aos 10 mandamentos propriamente dito, todos os 10 mandamentos eram sombra ou só o Shabat era sombra? Porque se os 10 eram sombra, então, hoje também eu estou desobrigado da obrigatoriedade da idolatria, do não profanar o nome de Hashem e tudo mais. Não, mas se todas essas sombras continuam valendo, não seria mais preciso dizer assim, é apenas o Shabat que é uma sombra que não continua valendo? Ou qual é o sentido da palavra sombra? Me perdoe, é uma dúvida sincera. Vamos usar a técnica que pastor Marcelo. Me perdoe se eu Não, de maneira nenhuma, pastor. Vamos usar a técnica que o senhor usou. Só um minutinho, todos os senhores têm a liberdade de interpelar o amigo a qualquer momento, ou tem essa liberdade para o fazer. Professor Rodrigo Silva, qual é o problema disso aqui? É que nós não temos, e inclusive vou pedir ao senhor aqui, como o senhor disse, humildemente, apresentar um texto no Novo Testamento mostrando que deve-se guardar o sábado. O senhor tem esse texto? Tem. Vou dar um exemplo aqui pro irmão. Tá bom. Eu não vou ter a passagem, guarde o sábado, mas eu vou ter o pressuposto dele, como eu também não tenho uma passagem no Novo Testamento claramente falando de não levar o nome do seu teu Deus em vão. Mas eu tenho o princípio de não levar o nome em vão. Então, quando a gente vai para Apocalipse, só um exemplo, eu poderia dar outros. Apocalipse capítulo 19, não, capítulo 11, versículo 19, João, no Apocalipse, fala o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, grande chuva de granizo. Depois que ele fala que ele viu a arca da aliança no santuário, você vai no capítulo 12, no verso 9, o dragão ficou irado contra a mulher e foi pelejar contra o restante da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Depois, quando você vai também para o capítulo 14, você vê de novo a expressão no verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E fala do juízo vindouro, onde é chegada a hora de adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ora, como é que eu adoro
Porque você sabe, quando a gente adora Hashem, você adora Hashem de diferentes modos, dependendo da peculiaridade que ele tem. Por exemplo, a minha adoração ao nome sagrado dele é diferente da minha adoração pela salvação que ele procede. Concordo? Então, qual é o mandamento que me leva a reconhecer Hashem como Criador? Não é o honrar pai e mãe. Não é o não matar. Não é o do dízimo, se quiser pegar o que eu reconheço Hashem como Criador é o 4º mandamento. Concordo que você pode falar assim, mas não está explicitamente falando guardar o sábado. Mas o Espírito, você como advogado sabe que a gente tem que ver a letra da lei e o Espírito da lei. Como o próprio Paulo fala, o Espírito mata, a letra mata, o Espírito que vivifica. Então, só a guisa de ilustração, se João viu no céu a Arca da Aliança, ele viu os 10 mandamentos. E o que ele viu no 4º mandamento? Guardar domingos e festas, ou ele viu o mandamento borrado? E é interessante que em nenhum lugar ele fala que ele viu a Arca da Aliança modificada. Ele falou que viu a Arca da Aliança e em seguida ele fala da guardar os mandamentos de Deus e adorar a Deus como Criador. Pastor Marcelo, 1 minuto para a resposta. Bom, eu entendi a argumentação. Veja que o pastor Rodrigo Silva ele tem que fazer uma construção teológica. Porque, de fato, né, pastor Rodrigo, nós não temos um mandamento explícito. E outra coisa, o senhor está advogando aqui em uma visão, né, porque João está tendo uma visão, eu acho muito temerário firmar uma doutrina no Novo Testamento sob a perspectiva de uma visão. Porque João está na ilha de Patmos, no Mar Egeu, na Ásia Menor, e ele tem a revelação do Apocalipse. Então, usar esse texto aqui para fundamentar a guarda do sábado, eu acho temerário por causa dessas duas vertentes. É uma visão e também é uma inferência, né? O senhor teve que construir um argumento para dizer, olha, e João viu o Aaron Aberite, a Arca da Aliança no céu, e também os mandamentos de Deus. Então, não há uma clareza sobre a guarda do sábado neste texto. Primeiro porque é uma visão. Eu acho muito temerário fazer uma doutrina numa visão. Por exemplo, você pega o texto de Zacarias, tem, abre aspas lá, uma anja, uma mulher que tem um F, tem 2 asas, tá bom? Quer dizer que no céu tem uma anja. Então, eu acho essa dificuldade. Querido, e depois, posso deixar uma pergunta para ele? Pode, só uma pergunta. Senão depois. vai ficar só entre vocês dois, os rabinos já estão bravos. É brincadeira. Eu tô pinicando aqui. Eu sei, Olha, veja só. A gente tem muita coisa para falar mesmo. Sim, Rabino. Então deixa ele falar, depois a gente vai. Querido, Obrigado pela resposta. Obrigado, Entendi, seu pastor ponto. Rodrigo. Tem coisas muito importantes a serem ditas. Eu acho que, em primeiro lugar, eu agradeço ao Todo-Poderoso, nosso Abba Supremo, por essa oportunidade. Durante muitos séculos, mais que milênio, os judeus não puderam falar. Durante muito tempo a gente não teve a possibilidade de debater, de dialogar e de se expressar. Então eu agradeço do fundo do coração, esperando pela minha hora de falar, pela nossa hora de falar. Cortar o senhor, falar o senhor que nessa rádio vocês sempre terão, essa é a palavra do bispo Samuel, vocês sempre terão a chance de debater, de falar e, mais ainda, de se defender contra os ataques feitos a vocês. Eu não quero me defender. Eu não quero me defender. Eu não quero me defender. Eu quero ser proselitista. Eu quero convertê-los. Eu vim aqui para isso. Porque essa é a verdadeira Torá. Quando a gente fala de um tema como Shabat, a gente precisa ir para a essência dele, como todo assunto na Torá. O Shabat não é um tema aleatório. O Shabat está completamente associado à criação. A Torá é um livro perfeito. Todas as questões científicas, todas as leis da criação estão na Torá. A Torá é um código desconhecido do povo brasileiro e de grande parte dos judeus também. Cada letra, cada versículo da Torá tem um número específico de letras e de palavras. Os senhores sabem qual é o número de palavras do primeiro versículo da Torá? 7, sabe? né? 7. Quantas letras? Agora, acho 49. 28. 4 vezes 7. É o número de semanas que o mês contém.
Quantas palavras tem o segundo versículo da Torá em hebraico, só em hebraico? Alguém sabe? Não. Por quê? Porque isso faz parte da leitura original da Torá. Segundo versículo tem 14 palavras. Olha como é aritmético. 7, 14, 28. O segundo versículo tem 52 letras. O que é 52 letras? São as 52 semanas do ano. O último versículo, o quinto versículo do primeiro dia tem 49 letras. É muito importante o povo brasileiro, e quando eu falo do povo brasileiro não conhecer, não é com nenhuma soberba, porque infelizmente a maioria dos judeus também não conhece isso. Mas eu falo porque eu vejo, eu como brasileiro, como pessoa que nasceu aqui com muita felicidade, eu vejo o povo brasileiro como, em primeiro lugar, por sua raiz judaica. O Brasil tem cerca de 50 milhões de descendentes de judeus, uma origem que foi escondida. Eu gostaria muito de vir no outro programa aqui para conversar sobre isso. E muitos de vocês, eu sei que o meu irmão Rodrigo Silva tem origem judaica também. Em segundo lugar, na minha opinião, é o povo mais temente a Deus do planeta. É o povo que mais ama a Torá no planeta. E eu costumo, toda vez dentro da minha comunidade, que eu vejo alguém falar alguma coisa, e que não é sempre que acontece isso, mas alguma coisa em relação aos cristãos, desmerecendo, eu falo, se não fossem os cristãos, o Brasil já tinha ido para o saco há muito tempo. Os cristãos justamente defendendo os princípios da Torá. Então é extremamente importante isso. Então, voltando. O Shabat é parte do DNA da criação. A criação não deixou de existir. O Shabat é um selo que está desde o primeiro momento. 7 palavras, 14 palavras, 28 letras, 52 letras, 49 letras. O que é o Shabat? O que é o número 7? E a gente precisa compreender a essência dele. O ser humano tem 6 perspectivas. Nós temos o lado dianteiro, traseiro, 1, 2, 3, 4, direita, esquerda, em cima e embaixo, 6. O que é o 7? 7 é o centro. O que é o centro? É o tabernáculo. Aqui, cada um de nós é um tabernáculo, cada um de nós é um Mishkan. E todos os dias da semana, é natural a gente estar envolvido com a multiplicidade. A gente está envolvido com 2, 3, 4, 5, 10 mil. São várias questões diferentes, são vários problemas diferentes. É o pão que a gente precisa, são as contas. Shabat é o dia do retorno para o centro. E nesse sentido é uma mensagem, sim, universal. Sem destoar do fato de que é um sinal do pacto do Eterno com o povo de Israel. E aqui a gente tem uma coisa muito importante. Hoje, se uma pessoa quer saber se a Torá é verdade, não de uma forma emocional, porque as pessoas falam, eu sinto. Ok, o muçulmano também sente. O espírita também sente. Quem é do santo também sente. Cada um fala, eu sinto, e Deus não, por ser justo, ele não colocaria um critério subjetivo que as pessoas não podem comprovar. A Torá é comprovável através da história do povo de Israel. Obrigado. Só... Sim, Rabino. 10 segundos. Não existe um povo que viveu as profecias da forma que o povo de Israel continua vivendo. A Torá diz que o povo de Israel seria o povo mais perseguido da história. Tudo isso está em Deuteronômio, está em Vaikra, está em Levítico. Que seria o povo mais massacrado da história. Que seria o povo que viveria o exílio mais demorado da história, mais estigmatizado da história. A Torá fala isso. Que seria o povo que sofreria o maior número de pressões da história. Só o fato desse povo existir 3.500 anos depois de tudo isso ser previsto já é um grande milagre. Mas não termina por aí, porque a Torá também fala que esse povo seria o povo mais influente da história. Seria o povo mais próspero. Seria o povo com uma representatividade gigantesca. E todos os rankings, de todos os assuntos de conhecimento, de todos os assuntos de prosperidade, não é esse o nosso foco. Mas ele é sim um foco a partir do momento em que você olha uma profecia da Torá e você fala, só Deus para falar, esse vai ser o povo mais perseguido, esse vai ser o povo mais disperso, esse vai ser o povo mais assassinado e esse vai ser o povo que vai ocupar o topo de todos esses rankings, simplesmente porque é uma revelação divina. Okay. E completando isso, isso significa que, para os cristãos,
a existência do povo de Israel hoje como povo de Israel, como comprovação das profecias e da existência de Deus, é essencial. E com isso vem o assunto do Shabat. Olha, eu preciso ir para um break, mas eu queria sair e deixar uma pergunta ao Rabino Ventura pra gente construir quando a gente voltar. Eu queria também fazer uma pergunta. E o Mirra pra também, ele, viu, porque o pastor Mirra... Cabeça? Eu quero fazer uma pergunta também. Eu também, mas eu preciso sair pro break, senão eu perco o emprego. Mas olha... mas essa particular mesmo ao Rabino Ventura. Rabino, o senhor começou a sua fala dizendo que seria um erro atribuir que o Shabat seria algo somente aos judeus. Sim. O senhor acredita que isso seria para todas as nações, e aí o senhor põe Israel como uma nação de sacerdotes. Sim. Certo? Para influenciar o que seria a luz para as outras nações, Sim. O que nós chamamos que os cristãos seriam os de testemunhas, né? O senhor acha que Israel falhou nessa missão? Eu volto nenhum. com o senhor já, tá bom? Ó, eu vou pro break rapidinho. Pai, bola, não sai daí. Atenção, você que tá no dial da 102.9, vai lá pro canal do YouTube e você vai poder presenciar como é que é aqui o intervalo e ir, ó, rapidinho. O Rabino já disse que de maneira nenhuma vai ter que explicar. Um grande abraço, eu volto já. Daqui a pouco tem mais debate. Você sintoniza a Rede Mais FM. Rancharia Presidente Prudente, região ZYE 323, 107,7. Em Frutal para a região de Barretos, ZYN 309, 91,9 FM. São Paulo capital, ZYM 934, 102,9. Para mais de 300 municípios. Você ligado na Rede Mais FM. Mais de Deus na sua vida. Final de tarde é hora de relaxar? Não, é hora de se motivar. E para isso, ouça o Esporte Mais. Você fica por dentro de tudo que acontece no mundo esportivo com resultados dos jogos, bastidores, atualidades e, claro, aquela entrevista exclusiva que só o Esporte Mais traz para você. Com informação, opinião e muito bate-papo sobre esporte, do jeito que você gosta. De segunda a sexta às 6 da noite. Mais FM, mais vida, mais alegria, mais de Deus na sua vida. Todos os domingos, às 5h45 da tarde, temos um encontro marcado em nossa casa, a Adebras. No culto da família, venha viver momentos de adoração, comunhão, louvor e palavra. Receba direcionamento do céu através da vida do Bispo Samuel Ferreira. Avenida Celso Garcia, 560. Direção-geral, Bispo Samuel Ferreira. Você agora pode estar ligadinho em tudo o que acontece no programa Exército de Oração com o Bispo Samuel Ferreira. Além de conferir o programa de segunda a sexta às 11 da noite, pode também fazer parte do canal no WhatsApp. Mande uma mensagem no 11 9 50 50 50 90 que enviaremos o link. Um exército que só cresce. Seja um soldado. Exército de Oração. Ligo o rádio todo dia, Mais FM tá no ar. 102,9 é o som, 24 horas no tom. A Mais FM é muito mais. Aqui tem mais vida e muito mais. Música, notícia, adoração. 102,9 é a mais. Voltamos a apresentar Debate Mais.
gente, vamos lá? Oi, gente, tô de volta aqui na 102.9. Eu, pastor Calixto, vou com você até o meio-dia. Já deu pra ver que eu não mando em nada aqui, né? Então vamos lá, vai lá pro canal do YouTube, tá bombando. Eu preciso que você nos ajude. @MaisFM 102.9. Clica no sininho lá, vai lá do lado direito da tela. Clica no sininho, ficar informado. Volta pro outro lado direito. Faz assim, ó. Um likezinho. Não, gente, dá um like aí, por favor. Ajuda, porque com isso o YouTube vai espalhar, vai entregar mais o conteúdo dessa rádio e mais pessoas serão abençoadas como você. Vai lá no canal agora do Instagram. Como é que é, Marcelo? O Instagram? Sigam o melhor Instagram do Brasil, que é Marcelo Ebraís. Não, Marcelo, Instagram, Telegram e Biligram. Desculpa, perdão. Era só pra você falar que Instagram, que é igual a Biligram. Sim, Instagram, Telegram e Biligram. Ok, obrigado. @MaisFM 102.9. Olha, Mirra, aqui é terrível, não pode falar nada que ele já vem. Já fez propaganda pra ele. Mirra, vou estender também a pergunta pro senhor. Dentro daquilo que o querido Rabino Ventura falou, que Israel de ser um sacerdócio, Israel falhou na sua concepção em levar isso às outras nações? Ou como é que o senhor enxerga? E outra questão, Mirra, o Shabat, eu posso guardá-lo em parte? Há uma complexidade, tem que ser assim, não pode? Como é que o senhor entende isso? Veja, o povo de Israel é humano, ele falha constantemente. Nós temos como obrigação de ser luz para as nações. Sim, em vários momentos, quando a gente não, entre nós, não tem paz entre nós, não tem exemplo entre nós, a gente acaba não sendo luz para as nações. Mas a gente tem a obrigação de ser luz para as nações. E parte de ser luz para as nações é eu vir aqui nesse podcast falar para você, não guarda o Shabat. Porque o Shabat é dos Yehudim. Não existe essa coisa pela metade. O Ventura vai te dar uma cutucada aí. Parece que não há consenso. O Ventura vai te dar uma cutucada aí. Não há consenso. Tá na lei. Goiche Shabat, tá na Lachá. Agora, você quer cumprir Shabat? Seja judeu, vira judeu. Você quer ver o debate aqui dos rabinos? Vocês estão Eu tinha que ter sentado no meio dos dois. Não, mas eu preciso muito responder ao que o pastor Marcelo falou. Veja, você foi mencionado aqui do Concílio de Jerusalém e tudo tal. Ele perguntou uma pergunta muito boa, o pastor Rodrigo, sobre o dízimo. E eu respondi. E aí você veio e fala sobre o Melquitzedek, que já veio antes das leis de Sinais. Poxa, o Shabat também já veio antes das leis dos Sinais? O Brit Milá também veio antes das leis do Sinai. Então, isso que eu me incomodo, que cristãos picotam a Bíblia. O dízimo vale a pena, então o dízimo eu pego. O Brit Milá, mais ou menos, né? O negócio tem que cortar a pele, então isso não. O Shabat, não, então isso não. Então o que sim e o que não. Eu não defendo o sábado aqui, não tô defendendo. Não, então, mas quando você responde para ele que Melquitzedek já aparece na Bíblia antes do Sinai, então isso aqui é uma coisa universal, eu respondo para você que o Brit Milá também porque apareceu antes do Sinai, e o Shabat também aparece antes do Sinai. Então você tem que ser coerente, o que sim e o que não. E é isso que eu me incomodo, porque Paulo também fala em Romanos, tudo tal. Será que vimos abolir a Torá? De jeito nenhum, não vimos abolir a Torá. Então Paulo, que é o mestre de todas as leis, diz que ele não vai vir abolir a Torá. Então quando você vem falar para mim de Jeremias 31, de Brita Hadashah, você tem contra o próprio Paulo. Paulo falou que não veio abolir a Torá. Paulo também fala. Apesar que ele se contradiz em várias cartas dele. Eu já entre você já falei pra você. Às vezes é pela obra, às vezes é pelas ações, às vezes é pelo sentimento. Não há nenhuma contradição. Não, tá cheio de contradições. E Paulo escreve que Deus não abandonou o seu povo. Deus não abandonou o seu povo. E é verdade, sim. Romanos 9, mas tá certo. Então você não tem como 11. Falar que de repente tem um brito novo, um pacto novo entre Deus. Mas a pergunta é, vocês já estão na nova aliança? Não, óbvio que não, porque a nova aliança não é uma aliança. Não é aliança, amiga? Não, óbvio, o Brita Hadashah, não adianta você chamar um livro Brita Hadashah e casar com Jeremias. Tá, mas quando vai começar essa nova aliança pra vocês? O Brita Hadashah é que nem já várias vezes na Torá do Brit Rishonim, Vezacharti Laem Brit Rishonim, tá em Bechukotai, a gente deu semana passada na Torá. Eu vou lembrar pra vocês o pacto que eu fiz com os meus antepassados, que esse povo tá pecando, não tá indo no caminho certo. Eu vou relembrar o que eu fiz com os meus antepassados, os méritos deles. Então quando Deus também tá falando Brita Hadashah, é mesmo assim, é no sentido
sentido de vou refazer com vocês esse pacto, porque a geração de Jeremias, Não vai mais o povo estar tava sobre pecando. pedra, vai estar no coração. É refazer uma coisa que o povo tá pecando. O Brit Rishonim tá lá, Parashat Bechukotai. Não dá pra picotar uma palavra, falar, opa, agora a gente coloca isso num livro e agora tem uma nova aliança. Não tem, o próprio Paulo fala que não vai ter um novo povo. O povo escolhido continua sendo o povo de Deus, Querido é o povo de pastor Israel. Rodrigo, e quando for Rodrigo Silva, eu vou usar Rodrigo Pastor Silva Antônio, pra Isso. Meu nome completo. O senhor me ameaçou. Não, e mas arregou. Rabino, o senhor vai responder Arregou. no seu tempo. Não arreguei, Passou não. pro Mirra. Eu vou voltar Vai com a chegar, vai pergunta chegar. pro senhor. Olha, nem Até os porque rabinos parece que não há concordam entre eles. consenso É, entre não há, vocês. exatamente. Não há consenso Querido entre pastor vocês dois Rodrigo. aí. Muito bem. E entre os pastores há? Sim, lógico. Olha aqui. Parece. Ele tá do nosso lado aqui. Parece que não. Mas ele vai dizer que ele não é pastor, que ele é rabino. Querido pastor Rodrigo. Vamos lá. Bom, muitas coisas foram ditas aqui, o Rabino Ventura elencou muitas alegorias interpretativas, inclusive no Gênesis 1. Matemática que eu acho- pura, não é alegoria. Sim, Conte as letras numerologia. e palavras. Não Se é nós numerologia. formos fazer São números, não é interpretação. Não é. alegórica em cima de Não é interpretação, são números contáveis. das letras, Tá nós enganado. podemos dar a interpretação que nós quisermos, Não. Rabino. 7, 14, 52, 28, Pois é. 49, é claro, não é interpretação, Eu posso não é achar alegoria. uma explicação Deus pra qualquer não número joga dados. e conectá-las. Não. Sim. A própria Mas Torá deixa eu fala só- qual é a explicação, que é o Shabat. Deixa eu só voltar aqui a um ponto interessante também, que foi dito, inclusive eu concordo plenamente quando o senhor fala sobre a importância do povo judeu, o senhor ressaltou muito isso, mas não falou da questão do Shabat. O que eu ia perguntar para o Rabinos, o pastor Calixto já deixou aqui uma fagulha da pergunta, que é se todos devem guardar o Shabat, como isso deve acontecer? Mas aí depois o senhor pode falar. Agora, a questão em relação ao que o Mirra disse, que o Shabat foi dado antes da lei ser instituída. Isso não há no texto. Por exemplo, eu vou citar Tanar, Neemias, capítulo 9, versículo 13. E sobre o monte de Sinai desceste, falaste com eles desde os céus e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, ou seja, lá no Sinai, não antes. Não há ninguém guardando o sábado antes Você da não entendeu, instituição não, de você não entendeu o que eu Êxodo. falei? Não falei que Deus deu o sábado antes de Sinai. Eu estou dizendo, professor Marcelo, se você se apoia no dízimo lá em Malquitzedek, que veio Porque antes o do dízimo é dízimo... antes da lei, mas no, lá não, lá você não não é, entendeu lá meu não é raciocínio mandamento. também. Lá Não não é um entendeu. mandamento. Lá acontece que Abraão deu do que ele ganhou dízimos. Não é um mandamento de dízimos que Mas nem há o vários sábado não foi personagens mandamento. dizimando, por exemplo, Jacó e outros. Mas o sábado não se tem nenhum lastro. Concordo. Nada, É em nenhuma Mará. aparição. O primeiro lugar é em Mará antes da entrega do Sinai. Eu posso dar só Vai lá, acho que Rodrigo, é só uma completa a questão sua que fala. falou o Pode pastor até para fazer. Pelo que eu entendi, não é que eu tô defendendo o lado dele. Tá sim, É tá que o sim, tá argumento sim. que nós estamos Judaizante. Eu ia ver tá o sim. pessoal dar uma raft no seu Ô, Rodrigo, eu tô achando que você é aquele judaizante que Judaizante, é né? Paulo, cara. O que acontece? O que o pastor quis dizer é o seguinte: o pastor Marcelo argumentou que o dízimo não estava incluído ali, tá certo? Porque o dízimo é uma lei pré-mosaica, que já estava claro ali, entendeu? Então o que ele quis dizer é o seguinte: não é só o dízimo que é pré-mosaico. Tem outras coisas que são Sim, pré-mosaicas, mas ele como a citou o própria. Shabat, Exatamente. né? Por isso Então, mas que é o o tema. Shabat é Não, pré-mosaico? pois é, mas é só por causa da Essa é a lógica que o pastor pergunta. Marcelo usou. Como Pela lei, lógica não. do pastor Marcelo. Então, pronto. Então, eu acho que o Rabino, voltar a palavra aqui, É, que não é só depois eu vou... porque- Então, eu acho que o Rabino já respondeu. Não. Como lei, não. E dízimo também não. Porque ele trouxe isso como uma referência. É porque o pastor Marcelo... Não, mas Não, nós é não uma trazemos o construção, dízimo como ninguém, lei. exatamente. Nós trazemos Ele por usou uma isso. questão Nem de obrigatoriedade. fé. Generosidade. O Rodrigo perguntou... Generosidade de fé. Da onde tem o mas dízimo não e tem aí que ele mover, né? trouxe Mas uma é Zé. fé, mas é fé, não é lei. Que Pra supera o completar, sacerdócio pastor Rodrigo. Deixa o pastor Rodrigo Deixa falar. eu só completar. Para Então, completar, eu volto com o pastor Perfeito, Rodrigo perfeito. Silva. Tá bom. Também foi dito anteriormente pelo doutor Rodrigo a respeito dos mandamentos, a questão dos 10 em relação ao Novo Testamento. Tem um texto muito interessante, eu vou ler rapidinho aqui para não monopolizar. Mateus capítulo 12, versículo 5, Jesus disse assim: ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado? Olha só, palavra forte, violam o sábado e ficam sem culpa? A pergunta que eu faço é a seguinte:
Se os sacerdotes podiam violar o sábado e ficar sem culpa, e isso faz parte da lei moral, eles poderiam roubar e ficar sem culpa? Eles poderiam matar e ficar sem culpa? Eles poderiam cometer idolatria e ficar sem culpa? Mas é violar da perspectiva de quem? Porque senão a gente vai ter um problema gigantesco em relação a isso. Então essa é a questão que eu queria deixar aqui em aberto para os nossos queridos irmãos. Querido pastor, a palavra, não, o senhor não é obrigado a responder isso, tá? É obrigado sim. Mas o tempo é do senhor. Vamos lá. E tem Colossenses 2 aí. Claro. Rabino Tem Colossenses Ventura 2. já tá ali Não podemos ser sem bravo pra Colossenses 2. responder. Em primeiro lugar, só um detalhe. Eu acho que aquela questão do raciocínio que falou, que, pelo que eu entendi, pastor Marcelo, do raciocínio, é o seguinte: pastor Marcelo quis dizer que do Sinai à cruz temos uma aliança. Da cruz para hoje tem outra. Então, o que vem em termos legais do Sinai até a cruz não tem valor para o cristão. Foi isso que você quis dizer? Sim. Por isso que ele lançou mão e falou o seguinte: tá, então a circuncisão, cronologicamente falando, tá fora desse período. Por que a circuncisão foi abolida? Exato. Pelo seu raciocínio. Exato. Tá certo? Eu tô só tentando Essa foi a minha esclarecer pergunta. a fala dele, que eu acho que não foi respondida. Essa foi a questão. Não foi respondida. Com Vou relação. responder. Tá, só para entender a lógica Sei, da coisa. vai lá. A sua pergunta sobre o sacerdote no sábado. Que viola o Que viola o sábado. sábado. Fica sem... que é Eu senhor vou até do responder sábado. em duas etapas. Em primeiro lugar, algumas discussões que eu vejo de Jesus sobre o Shabat não significa que ele considerou o Shabat anulado. Mesmo porque até a teologia majoritária cristã entende que o sábado perdeu o seu valor depois da morte de Jesus com a Igreja Apostólica. Ok. Então, antes da morte de Jesus estaria guardando o Shabat como qualquer judeu. Seria incoerente da parte dele guardar o Shabat e fazer um discurso contra o Shabat. Ok. Tá certo? Que eu já vi muitas pessoas até falando assim: Rodrigo, Jesus, que pega aquela parte dos judeus falando assim, você transgride o Shabat. Já teve gente que esse versículo pra mim: Jesus não guardava o Shabat. Aí eu respondo: não é que ele não guardava o Shabat. As discussões que Jesus tem a respeito do que pode fazer no Shabat, o que não pode fazer no Shabat, são discussões do próprio mundo rabínico talmúdico. E ele viveu na época em que essa era a prática. Exatamente. Você pega, e não só do Shabat, qualquer outro Tava assunto. reacendendo Você nessa pega, guarda. você pega a história de Hillel. Essa discussão interpretativa, por exemplo, a palavra, perdão... Não, por favor. A palavra fariseu, muito mal compreendida, e para mim, eu já fiz um vídeo comprovando que Jesus era fariseu, e não fariseu no sentido que... Negativo da palavra. Negativo. Verbo, A palavra fariseu costuma se explicar como prushim, como os apartados. E eu compreendo ela de uma forma diferente. Ela é obviamente conectada com a palavra perush. O que é perush? Explicação, compreensão, não interpretação. A explicação correta. Do Pardês, e aí a gente vai pegar também do Pardês, mas também da lei. Sim. Então aí a gente vai pegar Yeshua, Jesus, que era um rabino, ele é chamado de rabino por vários dos seus alunos e etc. E que ele vem e ele fala que ele vai procurar o espírito por trás da letra, porque o espírito vivifica a letra, como diz Paulo e etc. Isso não Muito bem. significa que ele estava transgredindo o Shabat. Então eu acredito que... Essa é a discussão, exato, essa é a discussão. Jesus guardou o Shabat. Mas ele era judeu. Ele era judeu, ele não há nenhum guardava o problema Shabat. nisso. Então, Isso sendo também não. judeu guardando o Shabat, é estranho que ele faça um discurso contra o Shabat. Não, ok. É incoerente. Agora, e quando ele fala, que aí foi o ponto da pergunta do pastor Rodrigo, esses dois elementos que vão para chegar no Porque o cerne. senhor, desculpa lhe interromper, Não, o senhor claro. tinha falado sobre a questão da lei moral, da lei cerimonial, aí onde se encaixaria então, portanto, o sábado, o Shabat, nesse quesito, no texto que Jesus menciona. Desculpa, agora Porque eu não entendi bem a sua porque pergunta. se Formula o melhor. sacerdote, ele viola o sábado e fica sem culpa. Ah, sim, você quer dizer isso dos outros mandamentos? Isso, em relação aos outros. O que eu tenho que entender é o seguinte, aí nós vamos entrar num princípio ético, na discussão ética. Nós temos elementos, às vezes, isso até é uma discussão rabínica e cristã também a esse respeito, os momentos em que você transgride a lei de Deus guardando a lei de Deus. Eu vou te dar um exemplo pessoal meu. Eu estava indo pregar numa igreja em Belo Horizonte, certa vez, era um Shabat, era um sábado à tarde eu cheguei lá na igreja da Concórdia em Belo Horizonte, paramos o carro ali e tinha um rapaz falando assim, eu tô com muita fome, você me paga um prato de comida? E eu assim, eu tenho dificuldade de dar dinheiro para as pessoas na rua, muitas vezes eu acabo dando, mas pelas razões óbvias que muita gente... Mas assim, claro. eu falei, não, mas você não vai ficar com fome não, vamos num restaurante que eu vou comprar um prato de comida para você. Mas eram 3 horas da tarde, num bairro, não tinha restaurante aberto. A única coisa que tinha na porta da igreja era uma mercearia. Uma mini mercearia. Sim, Tinha mini coisas- mercado. Uma venda, mini mercado, vai. essa é a palavra.
Eu entrei com o sujeito ali e fiz uma baita de uma feira pra ele. E os irmãos da igreja chegando e vendo o pregador no Shabat, enchendo o carrinho, botando um monte de coisa. Não botei carne de porco pra ele não, viu? Nem bebida. Nem, ô, Rodrigo, saudável. a bebida tudo bem, a carne de boi, mas nem o café. Nem o café, nem o Tava muito cafezinho. caro, Que é né? sagrado Tinha pro cevada lá, brasileiro. mas aí, Olha, me serve café, o Rodrigo Silva. Rodrigo não depois bebe eu falo café. a questão do café. Não bebe, Rabino. Mas pega aí ele. depois, aí eu coloquei tudo aquilo ali, e quando os irmãos ficaram assustados, eles estão me levando visita pra igreja. Imagina uma visita chegando lá e vendo o pregador. Não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que aparentar honestidade. Quando eu comecei César mandou matar, né? Porque não parecia honesto. Aí eu cheguei lá, na hora eu expliquei pros irmãos. Eu falei, vocês viram um bom exemplo onde cumprir a lei seria transgredir a lei. Então devemos levar em consideração que há momentos na vida em que fogem às regras tradicionais. Por exemplo, a lei diz não matará. Essa agora eu vou até provocar vocês. A lei diz não matará. Diz não matará Mas ou não se- assassinará? Não assassinará, mas de qualquer isso. maneira, não tirará, Sim, sim. tirará A a vida vida, humana. tal. Mas quando Deus mandou Abraão subir ao Moriá e sacrificar Isaac, naquele momento, se Abraão não fosse sacrificar Isaac, ele estaria transgredindo a lei de Deus, obedecendo a lei de Deus. Que a lei diz para não fazer sacrifício humano, mas quando Deus mandou, e assim como quando Deus manda, tem coisas que são excepcionais, no caso da tribo de Levi, no Shabat, vocês vão trabalhar para o meu santuário. Se for olhar à risca, eu também, como adventista, eu guardava o sábado antes de ser pastor. Porque o dia que a gente mais trabalha é o Shabat, quando eu tô pregando, tá indo na igreja, tá dando coisa, tal. Eu também, nesse ponto, estou Transgride. transgredindo. Mas a Não sei se questão é respondi o ao ponto que seguinte, você colocou. e eu vou deixar pro senhor, pastor Rodrigo Silva, Mas é só eu porque vou falar aqui depois o nesse senhor tá fugindo do assunto, mas eu Colossenses? quero que o senhor responda. Essa guarda do sábado hoje adventista, ela tem fundamento, ou seja, a questão é, Dos o 31. senhor guarda Cumpre como os os judeus requisitos guardam, bíblicos, né? ela é válida esta guarda? Ela é válida, ela é bíblica? Como é que é? Depois Posso- o senhor depois? responde. Tá bom. Pastor Marcelo. Eu quero mas só um depois, minutinho. depois Tá bom. junto com o pastor, eu quero levar para esse lado que vai corroborar mais com o lado do pastor do que com o lado do Mirra. Ixi, agora que Olha, Mirra, parece Aí, que hoje Mirra, tá todo prepara, mundo hein? contra o senhor, viu? Não. Nem trazendo o seu amigo, ele te defende. Não, eu quero ajudar o Mirra. Tá bom. Querido pastor converter o Mirra. Marcelo Hebraísta. Quero ajudar, eu quero converter. É isso mesmo. É o Mi. Então veja só, nós temos aqui, conforme Paulo disse em Colossenses 2,16, eu quero me reportar um pouco esse texto que o Rodrigo apresentou no começo. Olha, que ninguém pois o julgue por causa de comida e bebida, ou os dias de festas, ou lua nova, ou sábados, não é? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então note que acho que o pastor Rodrigo vai depois tentar entrar, né, sobre sombra, mas a realidade do sábado se cumpre na pessoa de Jesus. E né? aí tá falando do mês, tá falando Não, da semana. a analogia, tá falando a analogia é perfeita. Tá no mês isso, irmão. Porque Fica difícil, hein, Rodrigo? Não, Quer dizer, a Bíblia é difícil, mas deixa o pastor Marcelo concluir, coitado. Vai lá, senão- Não, tá tranquilo. Porque a Bíblia aqui fala, ó, de comidas e bebidas, está falando das leis dietéticas. Depois, está falando de festividades religiosas, ninguém pois vos julgue por causa de... Ou os dias de festa. Então note, pastor Rodrigo, que o sábado está incluindo aqui. Senão Paulo cometeria um erro na nossa linguagem, pastor Rodrigo, um erro crasso hermenêutico, de repetir o que ele já havia falado anteriormente. necessidade. Então não há essa necessidade. Depois, luas novas, que são as celebrações mensais, e depois os sábados, que são os sábados semanais, não é? E aí é possível, não é? Não estou aqui antevendo a resposta do pastor Rodrigo, que ele aborde que este sábado aqui está no plural, sabatot, e vai partir para o sábado cerimonial. Só que nós temos um problema hermenêutico da Bíblia, que o sábado é usado várias vezes no plural, por exemplo, Mateus 28:1, usado no sentido de semana. Então, se você desconecta isso que Paulo está falando, desta sombra, né, que apontava para algo maior, algo superior,
porque Jesus disse, e quando nós lemos, não é, a carta aos Hebreus, nós temos 4 descansos ali. O descanso da criação, o descanso da terra, o descanso sabático e o descanso eterno. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, veja que analogia profunda que mostra a superioridade do Cristo sobre todas as obras da antiga aliança. Olha só, temamos, pois, aquele que, sendo deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum vosso tenha falhado. Dá tempo aí? Você tem 30 segundos. Só? Só. Você não tá do meu lado hoje não, mas tudo bem. Hoje eu tô quase meio judaizante. Porque também vos foram anunciadas boas novas, como se Deus... Gostei. Glória. Fala já tá vindo pro meio pentecostal. Glória. Eu sou o primeiro rabino neopentecostal do planeta. É mesmo, rabino? Você já ouviu a minha parafuso? Eu não prego, parafuso. Já ouviu? Então, se prepara. E aí, para o espírito. Concluindo aqui, nós, porém, cremos que entraremos no descanso conforme Deus havia dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Na halatia é diferente. Então nós entendemos aqui que tudo isso, esse descanso que é prefigurado, se cumpre cabalmente em Jesus. E por que então carne sufocada não está nesse versículo? Porque era uma lei, Mirra, lá para comes e bebes. Leis de Noa, que você bem sabe, os gentios não tinham que obedecer, né? O concílio... Não, sim, não tinham. É uma das leis. As leis de Noa, sim. Sim, a carne sacrificada é uma delas. Sim, é o não dilacerar. Preste atenção, o concílio da igreja de Jerusalém é o seguinte: como a igreja, né, é uma igreja judaica no Novo Testamento, isso é inegável, né? O cristianismo brota do cristianismo. A sombra do judaísmo. Exatamente. Então, os gentios estavam sendo obrigados a se circuncidar. E aí Tiago, que é o líder da igreja, reúne a igreja, irmão de Jesus, exato, que morre como judeu e dá algumas coisas para os gentios. E ele explica em Atos capítulo 15, podemos até depois, Calixto, fazer um debate sobre Atos capítulo 15, sobre essas leis dietéticas. Eu acharia muito bom. Então, tá proposto à rádio um debate sobre Atos capítulo 15. Mas eu não quero monopolizar, mas era uma instrução para a igreja de Jerusalém. Vamos perder de vista o Colossenses. Tá. Por favor. Eu vou voltar porque parece que o senhor está fugindo. O senhor tá fugindo. Não, o senhor. Eu vou voltar com o senhor com todo respeito, porque eu lhe amei demais. Vou visitar a sua sinagoga, se o senhor deixar. Como mas assim, eu quero voltar. A sinagoga não é minha, tá escrito em Isaías 56. Que Bet, Tefilá e Carê, Lecholamim. Pois minha casa... Todos o povo. Chamada de casa de oração para todas as nações. Então, Rabino, a questão é o seguinte, duas perguntas. Israel falhou. Não. Como esse sacerdócio, tudo bem, o senhor vai ter que me explicar o porquê não. Ok. E depois, eu quero que o senhor explique para nós. Deus descansou. Realmente Deus estava cansado ou o que isso significa aos judeus? Excelente a sua pergunta. Ok? Pergunta de gente inteligente. Vai lá, Rabino. É que tem essas respostas e tem o que eu quero falar, né? Vai lá. Não, porque eu quero falar do Shabat. Então fala. A gente não tá falando do Shabat como essência. Posso? Pode. Então eu vou tentar ser... Mas não foge das perguntas, não. De jeito nenhum. As minhas eu não tenho aqui. Dá teu Eu endereço. vou responder no Como momento que o certo. Goim pode cumprir, né? Vamos lá. E tem o Colossenses. Não, mas... eu acho que a gente precisa abordar um ponto que é extremamente importante. Sim, senhor. O que é o Shabat? Eu falei antes da questão do número 7 como centralidade. Ok. É o retorno para a nossa essência. Eu compreendo as palavras que o senhor leu em relação a não se prender, ao Shabat não ser o fim. Nada disso é o fim. Tudo isso são meios para chegar num fim. Tanto que o mundo vindouro ele é chamado de Olam Shekuló Shabat. Sabe tudo de cor isso aqui. Olam Shekuló Shabat. O mundo que é Shabat inteiro. Certo? Agora sim, nós estamos aqui em carne e osso. Sim. O ser humano precisa de referências. Se a gente não tem as referências, por exemplo, o senhor falou de Colossenses em relação aos tempos, às Colossenses não, Colossenses. Não, mas é que Colossenses é outra coisa. É pior que a circuncisão. Olha, eu ia te dizer, eu ia te falar que esse era o hebraico original.
Só se for da sua. Arqueologia. O Rabino Ventura chega a ser pior do que você, Birra. Esse é um corte, hein? É um corte. Esse dá um corte bom, meu. Mas eu não ia falar Não, isso. esse é pesado. Rodrigo Silva. Novo livro no Novo Testamento, Colossenses. Só tem um detalhe. Se Colossenses é na sinagoga dele, não vá lá. Não falei nada da sinagoga. Não, eu falei que isso é uma questão de arqueologia do hebraico original. Mas é isso que vocês fazem com a nossa Bíblia. Não, Agora você já entendeu o que você faz com a não, vem nossa com essa Bíblia. não, Peraí, Bíblia. eu sou pastor hebraísta, Não, de você jeito faz nenhum. isso com a nossa Bíblia. Volta lá com o Rabino Ventura. Desculpa, Nós só estamos aqui em carne e osso. A nossa alma, a nossa Neshama, ela foi colocada dentro dessa realidade justamente porque aqui a gente tem a possibilidade de crescer. A gente no mundo espiritual, na casa do Abba, na casa do Pai, a gente não tem como crescer. Porque como é que eu vou ajudar alguém passando fome se lá não tem fome? Como é que eu vou ajudar alguém que está sem teto se lá todo mundo tem teto, está todo mundo sob as asas do Pai? Então a gente está aqui para crescer e para evoluir. E essa realidade aqui é muito desafiadora. Justamente por causa disso, a gente precisa do quê? A gente precisa de marcos, a gente precisa de referências. Pontos de partida. E de referência para a vida inteira, de partida, de chegada. Então, por exemplo, hoje, quem é referência... Eu devo estar falando uma coisa boa, os dois estão freneticamente escrevendo. Quem são as referências hoje da sociedade? Jogadores de futebol, cantoras, políticos. Meu Deus do céu, com todo respeito aos nossos irmãozinhos, mas as referências hoje são terríveis. Por quê? Porque falta. Quem é minha referência? Eu passei por uma situação anteontem. Por isso que eu te digo que Israel falhou. Não, eu vou te explicar que não falhou, a tua compreensão é errada. Apesar do senhor amar a Torá. E de verdade, eu não estou falando isso com... Todos aqui amam a Torá. E eu tenho um orgulho de ser brasileiro por conta disso. Vocês não têm ideia. É porque a Torá aponta Mas isso é uma compreensão... Não é uma compreensão certa a esse ponto. Ok. Mas vamos chegar lá. Agora... Isso, Cristo. Eu passei por uma situação difícil. Quem é a minha referência? A situação que eu passei foi exatamente Yosef, José. Tô com a minha esposa aqui. Quantas vezes que você fala? Lady Lau. Ela fala tantas vezes também. Yosef, a história do Yosef. Que referência importante. Ele estava lá no buraco. Ele... Em um segundo, ele saiu do fundo do poço lá para cima. O que ele foi passar ali? Ele foi passar um refinamento. História de exílio, história de dificuldade. Eu vou falar pra vocês. Eu não entendo meus irmãos judeus. De verdade, eu não entendo. Tá todo mundo olhando pro Hamas, pro Hezbollah, pro... Eu olho pro Salmo, tem um Salmo que diz: Senhor, me ajude, nos proteja dessas nações aqui em volta, que querem apagar o nome de Israel da memória, querem fazer com que o nome Israel não exista mais. A gente viu o faraó querendo fazer isso. A gente viu Nabucodonosor. A gente viu... Todo mundo tentar fazer isso. Mordecai. Aí quando a gente... Hashverosh. Aí quando a gente olha... Não, Mordecai não, né, Rodrigo? Não, desculpa. Cuidado, Rodrigo! É só pra poder descontrair. Quando a gente olha pra Torá, a Torá são referências. Os nossos filhos, eu ensinei os meus filhos a terem como referência Moshe, Avraham, Sara, Yosef. O ser humano precisa disso. O tempo é vida. E eu quero muito trazer para esse ponto. Tempo é vida. Quando o Eterno, ele santifica um dia, ele não tá querendo dizer que só esse dia é sagrado. Ele tá querendo mostrar, e aí a gente vai junto nessa direção. Ele tá mostrando pra gente que o tempo é sagrado. Só que eu vou pegar 1/7 desse dia, que é o dia central, e eu vou rasgar a cortina, utilizando uma expressão que os irmãos usam bastante. Eu vou rasgar o véu e eu vou mostrar pra vocês que o próprio tempo é sagrado. A primeira criação do Criador é tempo. E tempo é vida. Então, quando a gente fala, em primeiro lugar, de Shabat, a gente está falando de um dia por semana ser o dia inteiro focado nessa questão, para a gente compreender que o tempo é sagrado, que a vida é sagrada. Para quê? Para eu ir para o domingo com essa consciência. Para eu ir para a segunda-feira com essa consciência. Para eu compreender que a nossa vida é sagrada. E aqui a coisa transcende muito
se é para judeu, se não é para judeu. É dessa mensagem, Mirra, que eu tô falando. Essa é a mensagem que o povo de Israel precisa levar para as nações. Onde a gente vai ver isso? Isaías 56. Quando ele fala e que o estrangeiro não diga, Deus me apartou da sua herança. E o que Deus diz ali? Pois todo aquele que se apegar nos meus mandamentos, todo aquele que quiser cumprir o Shabat, para não profaná-lo, Mehaleló, então eu darei para ele um lugar na minha casa mais querido do que a filhos e filhas. Aí vem os meus irmãos, muitos me atacaram por isso, você nunca. E também, se quiser atacar, ataca. Ataca agora, Mirra. Ataca agora, Mirra. Ele vai atacar. Aproveita, aproveita. Ataque com amor. Fala, não, mas ali o profeta tá falando dos convertidos. Eu falo... Rashi Bifurash fala convertido. O Rashi fala muita coisa que eu sei porque ele falou e talvez você não... Bom. É verdade. Olha, tá rebatendo o maior rabino, comentarista da Torá. Não tô rebatendo, não. O Rashi tinha uma outra agenda educativa e política. Muitos falam, não, são os convertidos. Eu falo, claro que não são convertidos. Isaías não tinha que falar algo que já foi dito por Moisés. Que o convertido é um judeu, acabou, ele é um israelita, claro que ele tem que cumprir. Malbim, esse é um rabino também aceito em todas as yeshivot, todos os seminários rabínicos do século XIX. Ele diz o seguinte, Isaías 56 não está falando de convertido nenhum. Ele está falando que, ao se aproximar da era messiânica, várias nações vão falar, nós queremos cumprir as mitzvot. Nós queremos cumprir o Shabat. E isso é uma profecia, de acordo com o Malbim, demonstrando a aproximação da era ideal. Eu, como judeu, eu falo, bom, se o Todo-Poderoso quer isso, se ele está dizendo que isso aqui é um sinal da redenção final para toda a humanidade, o que eu tenho que fazer nessa história? Lutar contra isso? Quando eu vejo alguma pessoa que não é um judeu falando eu quero guardar o Shabat, o que eu preciso fazer? Não faça isso. Mas isso é o desejo do Eterno, ele quer que isso aconteça. Não faça isso. Eu sou muito religioso. Se é muito religioso, você não entendeu a essência da coisa. Então, agora, toda a questão, e aqui eu coloco muito firme, que é uma compreensão a respeito da essência do que é Shabat, a compreensão de que o povo de Israel é essencial dentro dessa transmissão, não é superior espiritualmente, não existe isso, não é superior etnicamente, mas tem uma responsabilidade histórica. Ele seria o ponto de partida. Não é só de partida, é o testemunho vivo. Que até hoje, tudo que acontece com a gente... Aí eu vou pedir pro senhor 30 segundos que o senhor... Mais ainda? Não, mas só pra ele falar, que eu não deixei ele falar. Mais 30 segundos, Rabino. E aí, responde. Qual é o seu canal? Responde a pergunta. Marcelo Hebraísta. Mas responde, Rabino. Israel falhou? Se não falhou, o senhor tem 30 segundos. Por que não falhou? Ok, muito simples, não falhou. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o Todo-Poderoso criou o ser humano com seus limites. O Todo-Poderoso é onisciente, onipresente. E ele sabia, obviamente, que tudo isso aconteceria. Ele sabia mas aí o senhor tá parecendo muito mais... O senhor tá pegando meus 30 segundos? Para aí, por favor. Então, não, mas só pra completar. Ô, Rabino, eu já te dei 8 minutos. Né? Mas aí o senhor tá parecendo muito mais calvinista do que judeu. Mas ele não sabe o que é isso não, Calixto? Sabe não. É aquele que considera já predeterminado. Olha, é teólogo também, rapaz. Aí a Rabino Ventura. Fala. Vai, Rabino. Termina. O senhor só tem 15. Ok. Não, é errado. Vamos lá. O erro, eu também sou professor. Ok? O erro é parte importantíssima do aprendizado. Amém. Quando o Todo-Poderoso fala na Torá, ele diz o seguinte. Primeiro ele começa falando para Avraham. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Aí eu pergunto para os senhores, meus irmãos, e para os irmãos do YouTube também. Quem ia amaldiçoar Abraão se Deus estava dando para ele uma missão tão linda? Primeiro, as pessoas que não gostam da missão. E segundo, os descendentes de Abraão como seres humanos, às vezes iam pisar na bola. Às vezes iam ser odiados pela missão, às vezes por não atender às expectativas e assim por diante.
A Torá inteira fala: vocês vão pecar, vocês vão errar, vocês vão pro exílio, vocês vão pro campo de concentração, vocês vão pra Inquisição, vocês vão pra Gaza, vocês vão para todos esses lugares e vocês vão aprender com isso. É um processo pedagógico a Torá. Obrigado, Rabino. Por isso, o erro, ele é algo esperado e ele é parte do processo de aprendizado. E ele está todo previsto na Torá, que aconteceria o erro e o aprendizado com ele. Olha, gente. Você acaba de assistir mais um corte do Evangelho Sem Cortes. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal. Ei, rapidinho aqui, se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo.